Será que ainda se estuda teologia como antigamente? Uma retrospectiva sobre um período de estudos na Faculdade de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, de 1964 a 1968, como foi visto pelo pastor Werner Joachim Dietz. Em novembro de 1993, reuniram-se os formandos da Faculdade de Teologia do segundo semestre de 1968 para comemorar o jubileu de prata de sua formatura. O encontro aconteceu nas casas dos colegas Ingo Wulfast e Darcy Drema, em São Leopoldo. Também se fizeram presentes os pastores Werner Dietz e Hilda Reinke, com o que a turma estava completa. Além deles, também se pôde fazer presente o professor Dr. Joachim Fischer. Todos os colegas estiveram acompanhados das suas respectivas esposas. O acontecimento serviu para a avaliação da trajetória da vida de cada um e foi marcado pela gratidão e confraternização. Constatamos com gratidão ao nosso Deus que todos nós gozamos de relativa saúde e bem-estar na família e no matrimônio. Entre mentes passaram mais 10 anos. Isto significa que se estão completando 35 anos desde a nossa formatura e já nos estamos aproximando da aposentadoria. É, pois, oportunidade de olhar para trás. O que aqui fazemos sob a pergunta: será que ainda se estuda teologia como antigamente? Queremos limitar-nos a uma avaliação do estudo de teologia nos anos de 64 a 68, com suas consequências para dentro da prática pastoral. Espero que o espectador possa e queira participar desta avaliação, mesmo no caso de discordar de alguma colocação. É isso mesmo que este slideshow pretende: motivar o aperfeiçoamento de um ponto de vista pessoal. Nasci no ano de 1944, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, da qual o meu pai participou como soldado alemão. Depois do término da guerra e da incipiente reconstrução do país, meus pais decidiram retornar ao Brasil, onde já tinham trabalhado antes por 8 anos como missionários da Missão de Gnadau para o Brasil, entidade do movimento pietista alemão. Vivi a maior parte da minha infância no ambiente da Missão Evangélica União Cristã em Blumenau, onde uma das minhas tarefas semanais era a participação na escola dominical, dentro da qual tive os meus amigos. Naquele tempo praticamente não tive nenhum contato com a igreja evangélica. Com a mudança da família para Ijuí, no Rio Grande do Sul, fui inserido para dentro de um grupo de jovens muito ativo na comunidade evangélica. O estudo no Colégio Evangélico Augusto Pestana aprofundou minha inserção na igreja, ao lado do ensino confirmatório que comecei a frequentar. Aos 18 anos, tive uma curta passagem por Curitiba, onde concluí o segundo ciclo do segundo grau no Colégio Estadual do Paraná, no curso científico em Ciências Matemáticas. No grupo de jovens da Igreja de Cristianismo Decidido, esta também uma filha do pietismo alemão, recebi estímulos decisivos para a minha vida de fé
através do missionário Teodoro Grishchi. Foi nestas circunstâncias que também nasceu a decisão para uma vida consagrada ao Evangelho em tempo integral. Por recomendação do meu pai, intercalei um ano de trabalho prático na indústria gráfica de madeira de um dos meus irmãos, na cidade de Ijuí. O meu primeiro contato com a instituição Faculdade de Teologia se deu ainda em 1963, quando de uma visita ao professor pastor Heinrich Tappenbeck, que me deu as primeiras orientações para a inscrição. Tappenbeck ainda voltaria à sua pátria no mesmo ano, sendo que eu não o teria entre os meus professores. O início do estudo de teologia em São Leopoldo no ano de 1964 significou para mim o ingresso em um mundo totalmente novo. Vi-me inserido num grupo de 60 estudantes provindos das mais diversas origens do nosso país. O primeiro choque cultural foi o confronto com o dialeto do Hunsrück alemão, falado pela maioria dos estudantes provindos do Sínodo Rio-Grandense. O mais perfeito exemplar de um Hunsrücker era o seu Bergmann, responsável pelos serviços gerais. Ele, por exemplo, podia se expressar assim, quando observava os estudantes na sala de música jogar cartas. Du musst doch die Dame da holen und dann die Schippe 5 davor wegschmeißen. No primeiro semestre cresci não apenas em conhecimento e graça, mas também em estatura. A rotina de trabalho nos estudos despertava a vontade de comer. O refeitório era espaçoso porque os estudantes ainda eram poucos. Era até possível que alguns empregados do centro de impressos fizessem as refeições conosco. Frau Schwab, a governanta da casa, era a responsável pelo funcionamento da cozinha. Às 10h05, era ela quem servia pessoalmente o cafezinho aos estudantes na hora do recreio. Na sua maneira de tentar ser uma mãe para nós estudantes, ela nem sempre foi compreendida. E a comida às vezes foi criticada por causa de certa monotonia. Mas ela se esforçava para manter as despesas da casa dentro do orçamento apresentado pela direção da igreja. Nas celebrações de encerramento do semestre, as assim chamadas Schlussfeiern, ela preparava uma bule, não com champanhe, mas com vinho e água mineral, que também servia para descontrair o ambiente. A equipe de empregadas da Frau Schwab se esforçava tanto pela cozinha como pela limpeza dos quartos, regalia que, como estudantes, talvez nem sempre soubemos valorizar. A subchefe era a viúva Erna Fleck, que um pouco antes do almoço chamava o seu filho, dizendo: "Ich komme jetzt dein Esse. Egon vinha comer comida." Mote que foi usado pelo professor von Waldo para explicar um detalhe de redundância da gramática hebraica, der innere Akkusativ. O outro choque cultural, muito mais importante, foi o confronto com a cultura trazida para dentro da Faculdade de Teologia pelos estudantes provindos do então ainda existente Instituto Pré-Teológico. Lá eles tinham aprendido a disciplina no estudo que ainda hoje eu admiro. Como estudante não provindo do Instituto Pré-Teológico, eu trouxera apenas alguns poucos conhecimentos de latim aprendidos no ginásio, mas considerados suficientes. O conhecimento da língua alemã eu tinha adquirido na minha casa paterna.
tive que suprir em um curso especial a falta de conhecimento da língua grega, instituído para aqueles estudantes que estavam ingressando no estudo de teologia, não provindos dos cursos preparatórios mantidos pela igreja. Vivíamos em uma época em que proliferaram em todo o país, por iniciativa do poder público, cursos de segundo grau. Também a nossa faculdade de teologia se adaptou à nova realidade, começando a oferecer cursos intensivos de grego e alemão para esses candidatos. Em 1964, o Brasil foi sacudido pela inquietude política produzida pelas consequências da renúncia de Jânio Quadros e do impedimento imposto pelos militares ao vice-presidente João Goulart. O curso de hebraico do qual eu estava participando foi interrompido por algumas semanas por motivo da campanha da legalidade orquestrada por Leonel Brizola, cunhado de João Goulart. Os nossos professores eram ainda, em sua grande maioria, provindos da Alemanha, enviados pelo Departamento do Exterior da Igreja, o Kirchliches Außenamt. Exceção eram o pastor Lindolfo Weingärtner e o pastor Bertoldo Weber, que lecionaram, respectivamente, teologia prática e filosofia. Lindolfo Weingärtner tinha sido um dos primeiros alunos da antiga Escola de Teologia, criada na emergência da Segunda Guerra Mundial em 1946, e que formou aqui mesmo no Brasil os primeiros seminaristas pastores. Na década de 80, doutorou-se na Alemanha. Bertoldo Weber também fez parte daqueles primeiros seminaristas e passou na Alemanha um período de estudo de pós-graduação. Ele dava as suas aulas de filosofia e grego ao lado do seu trabalho editorial na editora Sinodal. As matérias principais como Velho Testamento, Novo Testamento, História Eclesiástica e Teologia Sistemática dispunham cada uma de um doutor em teologia, enviados ao Brasil pela Igreja Evangélica da Alemanha por um período de 4 anos. O doutor Harding Maia foi um dos professores pioneiros no Brasil. A sua fama de teólogo liberal, comprometido com a teologia crítica de Rudolf Bultmann, corria em sua frente em toda a igreja. O seu esforço consistia em fazer os estudantes pensarem de uma maneira independente. Ele tinha vindo ao Brasil solteiro e casou-se com Gisela Fausl, filha de um destacado professor do Instituto Pré-Teológico. Harding Maia lecionou teologia sistemática e filosofia durante 2 períodos de 4 anos, retornando à Europa para trabalhar na Federação Luterana Mundial em pesquisa teológica. O nosso professor de Velho Testamento, Dr. Hans Eberhard von Waldow, tinha também as suas próprias características. Antes da sua vinda ao Brasil, tinha sido pastor na Igreja Evangélica da Renânia. Tinha participado ativamente como soldado alemão na Segunda Guerra Mundial. As experiências amargas da guerra o tinham vacinado contra todo saudosismo nacionalista. E suas ironias chocaram bastante os brasileiros com ascendência alemã, que cultivavam o germanismo na forma dos Centros Culturais 25 de Julho. A passagem de Hans Eberhard von Waldow por São Leopoldo para nós estudantes foi importante porque, debaixo da casca dura do ex-oficial alemão, se escondia o carinho de alguém
preocupado com a falta de pastores na igreja brasileira. Ele podia, por exemplo, usar como argumento para a aprovação de um estudante com algumas deficiências acadêmicas o fato de que a igreja precisa de pastores com boa formação, mas não de eruditos teológicos. Também para mim, como alguém não proveniente do Instituto Pré-Teológico, este carinho não deixou de significar uma chance. Von Waldo retornou ao Brasil depois do seu primeiro contrato de 4 anos. Mas depois de apenas mais 2 anos aqui, iria preferir uma cadeira de professor de Velho Testamento no Theological Seminary de Pittsburgh, nos Estados Unidos. É do professor Von Waldo a opinião, por nós acatada, que o estudante de teologia não deve assumir muitos trabalhos de férias em comunidades da igreja durante o seu período de estudo, durante o qual ele ainda é muito volúvel e agitado pelo conteúdo dos assuntos novos do currículo. Ele deve poder se preparar com sossego para o futuro trabalho pastoral. Por isso não me senti muito bem ao me paramentar a primeira vez com um talar durante um período de trabalho de férias na paróquia atendida pelo meu cunhado, pastor João Pedro Bruckheimer. Von Waldo também estava vacinado contra uma administração eclesiástica excessiva, que faz turismo pelo mundo, sustentado pela oferta da viúva pobre, como ele dizia. A minha força nada. Eu não consigo separar a história eclesiástica na faculdade de teologia da docência do professor doutor Joachim Fischer, procedente da antiga República Democrática Alemã. Optou em não retornar à sua pátria. Já durante os seus primeiros 4 anos de docência, casou-se com Ingrid Graustein. Ela é filha de um pastor alemão que também optou em permanecer para sempre no Brasil. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Fischer aprendeu a falar fluentemente o português quando o estudo de teologia na IECLB passou definitivamente para esta língua. Seu reino é nossa herança. O Dr. Gerhard Barth assumiu a cadeira de Novo Testamento em 1964, o mesmo ano do meu ingresso na faculdade. Ele permaneceu no Brasil apenas os 4 anos previstos em seu contrato. Die hatten damals eben solche, Öl, das ist ja, so wie wir sagen hier, Kerosin, so eine Kerosinlampe ohne was, was drin, und die andere Möglichkeit, sie haben in der Lampe drin gehabt, aber sie haben kein Reserve. De uma das suas preleções sobre a primeira epístola de Pedro, originou-se, por sugestão do estudante Rolf Victor Ruppenthal, um seminário de Novo Testamento que traduziu ao português este trabalho, publicado então pela editora Sinodal. Era uma das iniciativas pioneiras na produção de um pouco de literatura teológica no vernáculo, pois o curso de teologia acontecia quase que exclusivamente em língua alemã. No comentário de Gerhard Barth trabalharam, além de Ruppenthal, os estudantes Werner Dietz, Darcy Dremer, Hilda Reinke, Martin Volkmann e Ingo Wulfhorst, além de Walter Altmann, na revisão final. Um outro trabalho pioneiro no terreno da literatura teológica em língua portuguesa foi o Pequeno Dicionário de Termos Teológicos, produzido pelo professor pastor Lindolfo Weingärtner. Esta obra, de pouco mais de 100 páginas, serviria para os estudantes com pouco ou nenhum conhecimento do alemão como ajuda no uso da literatura teológica básica, que pressupunha o conhecimento daquele idioma.
Por ocasião de uma das primeiras discussões acaloradas entre estudantes e professores sobre a necessidade de maior conhecimento da língua portuguesa por parte do corpo docente, o pastor Bertoldo Viba afirmou: "Nós vamos ser uma geração de tradutores." Ele mesmo já se ocupava, na editora Sinodal, com a tradução para o português de diversos trabalhos para uso nas comunidades. A rotina de cada dia iniciava com a devoção matutina, a cargo dos estudantes em rodízio. A participação dela não era obrigatória. Nas meditações matutina e vespertina, eu aprimorei meu conhecimento dos hinos do inário oficial da nossa igreja, tanto em alemão como em português. Às 8 horas da manhã começava o dia de estudos, com os 25 minutos de lectio continua, em 4 dias da semana, alternadamente grega e hebraica. Da condução desta tarefa eram encarregados os inspetores de estudo. Estes eram geralmente os candidatos a uma vaga de doutoramento na Alemanha, como aqui Walter Altmann, em agosto de 1968. As aulas de música estavam a cargo da professora Bárbara Friedburg. Também ela tivera sido cedida pela Igreja Evangélica da Alemanha e se esforçava por aprimorar um pouco a cultura musical, especialmente daqueles estudantes não egressos do IPT. A tentativa de formar um coral somente com as vozes masculinas dos estudantes de teologia não teve grande sucesso por causa do desnível da cultura musical entre os estudantes. O canto coral mais elaborado acontecia através de um pequeno grupo voluntário de 9 estudantes, sob a regência de Nelson Kirst e mais tarde de Carlos Dreyer. Semper sind in flore, semper sind in flore. Este grupo se apresentava nas excursões artísticas e era o cartão postal da nossa faculdade. Já em 1963, ele conseguiu gravar 2 discos. Naquele tempo, um trabalho pioneiro na igreja. O professor Ernest Sarlet, de Hamburgo Velho, com suas aulas de sociologia e psicologia, enriquecia um pouco o currículo com preleções secundárias e mantinha um vínculo entre a Fundação Evangélica e a Faculdade de Teologia. Toda a atividade na Faculdade de Teologia era governada pelo pastor doutor Ernesto Schlieper. Após termos ouvido a palavra de Deus e implorado a sua bênção por nossa oração, declaro-te investido no cargo de... Ele foi o presidente da Federação Sinodal, que em 1968 veio a constituir a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, através da fusão dos sínodos então existentes. Também foi reitor e professor na nossa faculdade. Com a mudança da sede da igreja para Porto Alegre, cessou também o seu trabalho na reitoria e na docência em São Leopoldo. Em sua homenagem, a agremiação dos estudantes foi denominada de Centro Acadêmico Dr. Ernesto Schlieper. A vida estudantil não consistia apenas de trabalho teológico teórico. Também incluía alguns trabalhos práticos. Alguns dos estudantes com dons para o magistério assumiam aulas de educação física, música e matemática
no colégio sinodal. Outros estudantes assumiam em comunidades evangélicas próximas, entre elas Campo Bom, Feliz, Lomba Grande, Novo Hamburgo, Sapiranga, Sapucaia, Charlau, trabalhos com grupos de jovens em fins de semana. Um dos trabalhos obrigatórios para todos os estudantes até o exame intermediário era o empenho no culto infantil, em favor dos filhos dos docentes e de outras crianças interessadas do amor do Espírito. Dominicalmente os estudantes se revezavam na ministração. A constante troca de professores certamente limitou de alguma forma o aproveitamento por parte das crianças, mas todos os estudantes deveriam passar pela experiência de fazer este trabalho. O uso das crianças como cobaias para a formação dos futuros pastores me doeu. Por isso passei a me interessar mais de perto por esse trabalho. Este interesse até me deu oportunidade de trabalhar para o Centro de Impressos do Sínodo Rio-Grandense, na redação do jornalzinho infantil O Amigo das Crianças, trabalho que fiz durante 7 anos. Ele também me proporcionou o apelido de Kinderfreund por parte de alguns colegas estudantes. Nos trabalhos extracurriculares vale lembrar o colega Roberto Hollabach. Ele durante alguns anos foi jogador profissional de futebol de salão na equipe do Clube Aimoré. Era no campo deste clube que também fazíamos as nossas competições de futebol, pois o campus da Faculdade de Teologia não dispunha de uma área tão grande para a prática daquele esporte. O máximo que tínhamos na proximidade do alojamento era um pequeno campo para uma pelada, onde exercitávamos um pouco o corpo. Esta foto mostra um grupo de estudantes por ocasião de um jogo de futebol amistoso. É de se notar que do grupo de 19 estudantes de teologia, somente 3 não ingressaram no pastorado. Parece que naquele tempo a seleção para o ingresso na faculdade de teologia e no pastorado era mais rigorosa. Ou não havia muitos candidatos. Ou ainda que o Instituto Pré-Teológico já servira de peneira para a vocação. Esta peneira, como vimos, deixaria de existir com o fechamento daquela instituição em 1977. Em 1966, tinha sido admitida a primeira mulher ao estudo de teologia. Uma novidade para nós. Elizabeth Dietschy e depois dela outras moças eram para nós rapazes um motivo a mais para cultivo de bons modos nas refeições e no convívio. Também motivo para fazer a barba mais seguidamente. Soava estranho quando o Dr. Strauss iniciava solenemente a sua preleção com a saudação Meine Herren und meine Dame, meus senhores e minha senhorita, no singular. Ser pioneira não é fácil, pois também a senhorita, apenas saída da meninice na qual todos a conheceram no Instituto Pré-Teológico, ainda precisava se acostumar com a nova situação. Para aproximar professores e alunos de uma forma mais fraterna e para facilitar a integração e comunhão dos estudantes recém-ingressos, a cada início de semestre, a direção da faculdade promovia um dia de confraternização. Este geralmente iniciava num domingo com o culto e culminava com um churrasco. Para estas ocasiões usávamos o caramanchão
erguido pelos estudantes ao lado da caixa de água, que permitia então este evento fora de casa. Wo man singt, da lass dich fröhlich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Demora-te ali onde se canta, porque os maus não cantam. Depois do almoço, era hora de se juntarem os músicos que conseguiam formar uma pequena banda, liderada pelo pistão do estudante Henrique Kluge. Os cultos na capela aconteciam no primeiro domingo de cada mês. Reuniam professores e alunos de todo o Morro do Espelho, e neles se revezavam como pregadores os professores da Faculdade de Teologia. Visitantes assíduas eram as irmãs da Casa Matriz de Diaconissas. Uma outra forma de lazer eram os passeios até a cidade, distante uns 2 quilômetros do Morro do Espelho. Depois do cinema, a gente ainda comia um pastel na lanchonete Sinoscap, dirigida por um gentil alemão do Hunsrück. Podia acontecer que alguém, na volta para casa, encontrasse sua cama ocupada. Por uma questão de brincadeira juvenil, os colegas preparavam um boneco, como aqui se vê, que surpreendia o dono do quarto. Para variar um pouco o cardápio das refeições oficiais, alguns de nós se cotizavam na compra de 1 litro de leite, que era guardado na geladeira da kitnet. À noite, depois de preparadas as tarefas para o dia seguinte, a gente se reunia para 1 ou 2 horas de conversa, regadas a leite, aveia, chocolate, etc. Ao lado do estudo acadêmico e da convivência mais ou menos fraterna nos alojamentos do prédio velho e do prédio novo, faziam parte da rotina do curso de teologia na década de 70 as viagens de divulgação e a excursão artística. Nas viagens de divulgação, 2 ou 3 estudantes viajavam de ônibus de linha por um roteiro pré-definido. Durante 15 dias eram feitas visitas em 10 a 12 paróquias diferentes. Um dos colegas preparava uma palestra histórica sobre o Morro do Espelho, a igreja ou a instituição que representávamos. Outro preparava uma prédica. Nossa viagem servia também como uma maneira de despertar a vocação para o pastorado. Ou um colega levava um projetor e uma série de slides sobre a Faculdade de Teologia. Um deles, segundo seus dons, preparava uma reunião com jovens. Também levávamos material para vender, números avulsos dos estudos teológicos, flâmulas que naquela época estavam na moda, sacolas com o logotipo da nossa casa de formação, cartões postais, etc. Onde chegávamos, usávamos 1 ou 2 dos programas preparados. Através destas viagens de divulgação, conheci mais de perto a realidade das paróquias rurais na região do Rio Uruguai e também aqueles pastores, que mais tarde seriam meus colegas de ministério. Amigo, seja bem-vindo. A excursão artística era um empreendimento bem mais ambicioso, pois envolvia um grupo muito grande de pessoas. Também não acontecia todos os anos, mas em rodízio com as excursões, que também o Instituto Pré-Teológico e a Escola Normal Evangélica promoviam. A excursão de 1967 nos levou através de Santa Catarina por paróquias do Vale do Itajaí, como Taió, Rio do Sul, Trombudo Central, Pomerode, Indaial, Timbó, Blumenau, Itopava Central, Jaraguá do Sul, Joinville, Curitiba, Guarapuava.
até o oeste do estado do Paraná, para as paróquias de Cascavel, Marechal Rondon, Foz do Iguaçu, Capanema e Mundaí, novamente em Santa Catarina. O repertório se compunha de um relatório verbal sobre a Faculdade de Teologia, apresentação coral, uma peça teatral de conteúdo cristão e uma comédia. No nosso caso, encenamos a peça teatral Aleluia, Billy. Deve ser ressaltado que esta peça foi totalmente apresentada em língua alemã. Tratava-se de um teatro com uma forte mensagem social no contexto de uma favela da cidade de Nova York. Großfreunde, Gottes Wesen sind die besten Wesen, Gottes Wesen wegen alles rein. Wir sind 3 anos mais tarde, quando um outro grupo quis usar a mesma peça, agora traduzida para o português, foi ela embargada pela polícia política, o temido DOPS, Departamento de Ordem Política e Social do governo militar. O roteiro pressupunha a participação de algumas personagens femininas. As 2 moças que a estas alturas estudavam conosco se prontificaram a acompanhar a excursão. A insuficiente presença do elemento feminino foi suprida por moças de outros cursos do Morro do Espelho ou de jovens ligadas ao morro. Durante 2 meses todos sacrificaram suas horas de folga para os ensaios. Alguns colegas, provindos do Instituto Pré-Teológico, contribuíram com a experiência de excursões artísticas anteriores. Um cenário muito original foi pintado pelas mãos habilidosas do colega Bruno Gottwald. Carlos Dria estabeleceu em Porto Alegre o contato com o conjunto musical para a gravação da trilha sonora, os cantos e as coreografias. A faculdade já dispunha de um bom gravador de som para a época, que o reitor Lindolfo Weingartner bondosamente confiou às mãos dos estudantes. O então professor de Velho Testamento, Dr. Hans Strauss, prontificou-se a acompanhar como adulto responsável a caravana dos jovens excursionistas. Wo Amos also in der Stunde äußerster Anfechtung und Bestreitung seines Auftrages letzte Rechenschaft über diesen Auftrag gibt. Strauss, ao lado de sua formação teológica, também cursara medicina. Formação esta que foi de valia para os imprevistos na área da saúde. A nossa peça teatral humorística tinha como título Um Presente para Bianca. Tratava de uma torta que um confeiteiro apaixonado mandara para sua amada. Mas o mensageiro guloso trocou a torta na caixa por um par de meias furadas, cujos buracos a apaixonada Bianca logo remendou. Era um teatro cheio de mal-entendidos que no final da história acabaram esclarecidos. A excursão artística também serviu a todos que dela participaram para alargar os horizontes sobre a realidade das comunidades da nossa igreja e do nosso país. Os quase 30 estudantes da excursão eram hospedados em casas de família, onde tinham um contato mais próximo com membros das nossas paróquias. Em Blumenau foi intercalado um dia de descanso, também com o propósito de a gente aproveitar melhor o convívio com as pessoas e a história daquela cidade. Em Curitiba, centro, a Avenida Marechal Deodoro ainda representa uma rua de uma cidadezinha adormecida, se comparada com o movimento intenso de automóveis nos dias de hoje. Nesta viagem tivemos alguns dias de chuva. Esta se fez presente, especialmente depois de deixarmos Curitiba rumo ao oeste do Paraná.
Estradas de barro parecidas com as do pó vermelho da Serra Gaúcha ficavam quase intransitáveis com qualquer chuvinha. Estas circunstâncias sempre punham em risco o cumprimento dos horários para as nossas apresentações e estressaram os componentes do grupo. Marechal Cândido Rondon era, na época, uma colônia recém-criada no oeste do Paraná e tinha uma comunidade em formação. O isolamento daquela cidade e comunidade produziram uma recepção muito carinhosa. Estava previsto mais um dia de descanso, aproveitado por alguns estudantes para visitarem as Sete Quedas. Quem morava no Rio Grande do Sul dificilmente tinha oportunidade de ver aquela maravilha da natureza. O Salto das Sete Quedas ficava na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, no curso do Rio Paraná. Em 1982, este acidente geográfico submergiu quando da conclusão da represa para a criação da hidrelétrica de Itaipu. No dia seguinte foi feita uma visita ao Parque Nacional do Iguaçu. Queríamos conhecer também as cataratas, na divisa com a Argentina. A passagem por Foz do Iguaçu não estaria completa sem uma visita, mesmo que rápida, ao Paraguai. Já há 35 anos, a cidade de Puerto Stroessner, como então se chamava em honra ao ditador paraguaio, ali concentrava a menina dos olhos do contrabando. O caixa da nossa excursão artística teve condições de dar para cada componente do nosso grupo um pequeno valor em dinheiro, de modo que ninguém estivesse impedido de comprar alguma coisa naquela terra estrangeira. Não entramos no Paraguai com o nosso ônibus por motivos legais, mas isso não nos impediu de atravessar a Ponte Internacional da Amizade a pé. Não trouxemos do Paraguai mais do que alguns chicletes americanos e algumas peças de roupa. Com o correr dos dias, o trabalho e a rotina das apresentações teatrais quase diárias se estavam tornando cansativos. Por isso toda a turma sentiu como um alívio quando conseguimos chegar à cidade de Mondaí somente com um dia inteiro de atraso devido às péssimas condições das estradas, o que tornou impossível fazer nossa apresentação. A chuva continuava implacável. Aceitamos a generosidade daquela comunidade e nos hospedamos nas casas dos membros para descansar da estafa dos dias passados no oeste do Paraná e das muitas novidades vistas e dos passeios feitos. A excursão artística foi uma experiência muito importante, tanto para o grupo de estudantes envolvidos em termos pessoais, como também para o conhecimento da realidade do nosso país e da nossa igreja. Ingressei no semestre de exame em junho de 1968. Durante este período pude apresentar a Faculdade de Teologia para a minha noiva Ingrid Löw, residente em Ijuí. Ela arriscou uma visita a São Leopoldo, onde se hospedou na casa do seu irmão, residente no bairro Cristo Rei. Ingrid veio sob o pretexto de assistir à minha prédica de exame, apresentada em Novo Hamburgo. Nesta comunidade, alguns estudantes de teologia visitávamos com frequência o grupo de juventude evangélica. O meu culto foi assistido e avaliado pelo Dr. Hans Strauss, quando foi pároco lá o pastor Wilfried Buchweitz. O colega Lothar Hoch, com quem tive sempre uma grande amizade,
teve a bondade de me acompanhar nesta ocasião. Concluí os estudos em novembro de 68. Prestei o exame diante dos professores Gottfried Brackemeyer e Hans Strauss nas disciplinas de Novo Testamento e Velho Testamento. Escrevi minha monografia na disciplina de História Eclesiástica sobre o cristocentrismo de Zinzendorf com o então reitor, Dr. Joachim Fischer. É ele que entrega os certificados de conclusão aos formandos do curso na cerimônia de encerramento do semestre. Nesta ocasião também foi feita a despedida do pastor Walter Altmann, que na Alemanha faria o seu doutoramento com o professor Helmut Thielicke. Eu sempre tive muito apreço pelo professor Dr. Harm Alpers, figura séria que impunha respeito. Eu também sentia que ele aprovava a minha procedência do pietismo. Worte gehören zu einem Leib. Sie sind lebendig und wahr nur dort, wo einer spricht, der für diese Worte... Fiz com Alpers trabalho semestral sobre o tema Conversão como mudança na vida do cristão, visão luterana e visão do pietismo. Harm Alpers mais tarde teve a bondade de celebrar o nosso casamento na cidade de Ijuí. O envio ao meu primeiro campo de trabalho aconteceu ainda durante os últimos dias da existência do Sínodo Rio-Grandense, pelo presidente sinodal, pastor Karl Gottschalk. Gottschalk me designou para a paróquia evangélica de Getúlio Vargas, onde me aguardava um campo de trabalho de 12 comunidades, dispersas em 5 municípios da Serra Gaúcha. Estava completada a minha formação. Antes de terminar esta série de imagens sobre o período de 64 a 68, período da minha formação na Faculdade de Teologia, é preciso agora fazer uma avaliação mais abrangente e geral daquilo que, nos quase 35 anos seguintes, observei à luz da bagagem teológica e filosófica que lá recebi. Quero fazer esta avaliação com todo cuidado, ciente de que as minhas observações são subjetivas. Na década de 1970, os pastores formados no Brasil ainda eram minoria em relação ao número de pastores provindos da Alemanha. Mesmo assim, a classe pastoral se estimava e respeitava. Com quanta saudade esperávamos pela realização da Conferência de Pastores, marcada pela confraternização, comunhão e amizade. A falta de telefone e de boas estradas, nas paróquias grandes em termos geográficos, nutria o anseio por comunhão fraterna entre os obreiros. Tenho para mim que o ano de 1968 foi um divisor de águas para o desencadeamento de alguns fenômenos importantes que produziriam relevantes consequências na vida da Igreja. Primeiro, foi o ano da Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, e do movimento de contestação dos estudantes universitários europeus contra a sociedade de consumo. Depois da Primavera de Praga, ainda demorou 21 anos até a queda do Muro de Berlim. Mas mesmo estes acontecimentos não convenceram os adeptos da ideologia marxista do equívoco das suas esperanças utópicas. Segundo, aquele tempo coincide com a alteração do currículo
do Instituto Pré-Teológico de 6 para 7 anos, e especialmente para o uso da língua pátria. O IPT existira até aí como um ginásio humanístico de estilo europeu que preparava para o estudo em uma universidade alemã, inclusive para a disciplina da teologia. Este educandário precisou adaptar-se à realidade da legislação brasileira. Esta adaptação lhe custou grande parte da identidade, tirou-lhe boa parte da razão de ser e foi o motivo do seu fechamento definitivo. Este se daria em 1977 pela fusão com a Escola Normal Evangélica em Ivoti, do que viria a resultar hoje o Instituto Sinodal Superior de Educação Ivoti. Terceiro, por volta de 1968 começou também a crescer o número de estudantes de teologia provindos de colégios não pertencentes à rede de ensino da ISLB, fato que tirou a classe de pastores brasileiros a uniformidade do histórico escolar. Quarto, a direção da nossa igreja, com a ajuda da Igreja Evangélica da Alemanha, agora começou a se empenhar no sentido de incentivar jovens teólogos brasileiros a se doutorarem em faculdades de teologia alemãs. Os candidatos da minha época foram Gottfried Brackemeyer, Nelson Kirst, Walter Altmann e Erwino Schmidt. Quinto, da parte dos estudantes houve também pressões no sentido de que todas as aulas fossem ministradas em português. Neste contexto, o Dr. Hans Strauss certa vez disse, não sem algum ressentimento, quando fomos contratados para trabalhar durante 4 anos no Brasil, não nos foi prometido aqui um Eldorado nesta terra. Ele queria dizer com isso que tinha vindo para o Brasil disposto a trabalhar duro. Parece, no entanto, que não se sentiu preparado a também aprender a língua deste país. Esta tarefa lhe pareceu demasiado grande para alguém que tem justamente na língua a sua principal ferramenta de trabalho. Era a época em que estudantes como Dorley Diesel, Roberto Hollabach e mais tarde os candidatos oriundos do trabalho missionário dos pastores americanos, como Nelson Pereira, Edson Saez Ferreira, Homero Pinto e outros, em grande parte dependiam da tradução das anotações que os colegas estudantes faziam durante as preleções, devido à falta de literatura no vernáculo. Estes estudantes eram oriundos de famílias sem ascendência alemã, motivo por que se depararam no seu estudo de teologia com dificuldades que tinham a sua origem no desconhecimento da língua alemã. Também o Centro de Impressos do Sínodo Rio-Grandense ainda se esmerava para importar da Alemanha a mais recente literatura teológica e pô-la ao alcance dos estudantes. Hoje dificilmente se encontrará livros teológicos alemães na editora sinodal. Sexto, na falta de literatura teológica adequada, os estudantes e também os professores recém-doutorados tiveram que recorrer à literatura existente no mercado editorial. Por exemplo, literatura católico-romana da ideologia da teologia da libertação, ou do evangelismo nacional de cunho fundamentalista, ou da sociologia. Me parece que procede da sociologia e do espírito da época, por exemplo, o chavão da defesa da vida, ou da promoção da vida, como se até ali alguém tivesse promovido ou defendido a morte. É deste espírito também a utilização do prefixo re antes de conceitos importantes,
como releitura, reinterpretação, reencontro, reciclar, reavivamento. Parece que os conceitos bíblicos e teológicos em uso até aí recebem com isso um outro conteúdo. Termos como missão, evangelização, conversão, culto, discipulado, tendem a não ter mais o mesmo significado como o tinham na literatura europeia usada até 1968. A pregação, o culto, também a liturgia, tem esvaziado o seu conteúdo teológico para receber uma valorização estética. O culto passou a ter que ser gostoso, bonito, vibrante, ao gosto do velho homem, sem a pretensão sobre a nossa obediência e disciplina a partir da exegese e da dogmática e da história. 8º, o papel da mulher no pastorado. Constato que há 40 anos o regulamento do Ministério Pastoral do Sínodo Rio-Grandense, do qual procedo, impunha condições até para o noivado e casamento de um candidato ao Ministério Pastoral. Esperava-se que a esposa do pastor não assumisse um trabalho secular. Por esta razão, ela também recebia uma honra especial, que se traduzia em um, mesmo que pequeno, honorário pecuniário, na forma do abono de casado. Era o reconhecimento que a Frau Pfarrer recebia pela influência benéfica que exercia nas extensas paróquias rurais, onde o trabalho pastoral continuava, também com o marido ausente no atendimento das comunidades distantes. Desde que a nossa igreja passou a admitir mulheres no pastorado, este passou a se adaptar aos costumes da sociedade industrializada. Devido a esta nova situação, as esposas de pastores do estilo antigo passaram a sofrer nas conferências de pastores uma pesada carga de preconceito, a ponto de estar hoje praticamente destruída a imagem de uma esposa de pastor. Parece ter também morrido o conceito de família pastoral nos moldes luteranos, como um lar irradiador de espiritualidade e cultura, e como uma oportunidade missionária em paróquias isoladas. Com a admissão de mulheres ao pastorado, estas tiveram que formar o seu lobby de pressão para conquistarem o seu espaço dentro do ministério pastoral e da igreja. Desde então, a convivência fraternal dos casais nas conferências de pastores foi dando lugar ao trabalho de equipe de profissionais, pastoras e pastores. Podemos imaginar o desencanto de uma daquelas esposas bondosamente envolvidas no ministério do marido pastor. Repito, não estou pondo em discussão a validade da admissão da mulher ao pastorado. Minha preocupação é a história da casa pastoral evangélica. Além disso, no entanto, também ponho a pensar a pergunta: até que ponto o ministério pastoral feminino futuramente vai tornar o pastorado um bico, como também já o é o magistério escolar? Ser professora se tornou apenas um ganho adicional para a mulher, enquanto o marido trata de ganhar um dinheiro maior em outras áreas do mercado de trabalho. Qual é o professor do sexo masculino que hoje ainda consegue sustentar uma família com o seu salário? Quando o faz com as maiores dificuldades e digno do maior respeito? Até já destoa ver um rapaz fazendo o curso de magistério no 2º grau, no meio de uma classe quase exclusivamente de moças.
A mim, como pastor, com que convicção ainda posso, sob estas circunstâncias, motivar um moço para a vocação ao pastorado? Nono, devido a estas lutas pessoais e por causa da mudança do foco teológico para temas sociológicos em vez de bíblicos e doutrinários, é que também parece ter se difundido entre a classe pastoral a competição e a suspeição. Também a divisão do ministério eclesiástico em ministério pastoral, ministério missionário, ministério diaconal, ministério catequético, pode tornar-se uma fonte de formação de luta de classes e de competição. O ministério pastoral então se caracteriza a partir de especialidades e não a partir da grande comissão. Formou-se, como me parece, uma forma ideológica de ver o ministério. Tanto obreiros de direita como de esquerda, tanto colegas provenientes do pietismo, como aqueles de origem liberal ou da teologia da libertação, temos dificuldades de ver o irmão pelo qual Jesus morreu na cruz. Corremos o constante perigo de a difamação e o preconceito causar distância entre pastores, que pode chegar a uma assustadora falta de misericórdia quando um colega não compartilha a mesma ideologia que eu defendo. Se tivéssemos pelo menos um pouco de espírito de corpo, a exemplo do mundo. 10º e último. Também a nova estruturação da nossa igreja, a partir de janeiro de 1998 em até o momento 18 sínodos, não melhorou as coisas. Por enquanto, a distância entre as paróquias parece até ter aumentado, e também a solidão dos pastores. Facilmente o obreiro, com suas carências pessoais e profissionais, desaparece no meio da multidão na conferência de obreiros sinodal. Este perigo era menor no tempo dos distritos eclesiásticos, mas este nível administrativo foi extinto. A minha força nada faz. A tentação de centrar a teologia no homem e não em Deus está constantemente presente em nossa existência. A sedução equivocada de o ministério pastoral ser usado com o fim de salvar ou melhorar o mundo, em vez de ser uma resposta à ordem de Jesus do anúncio do seu evangelho para o arrependimento do homem pecador, continua sempre presente. Quando em nosso ministério sucumbimos à tentação de agradar o homem, mesmo sendo com um convite banal como "sorria, Jesus te ama", estamos correndo o perigo de negar a séria pretensão de Deus sobre o governo das nossas vontades. A pregação da divindade de Cristo, este é o nosso chamado luterano. Ele, o Salvador e Senhor, merece nossa obediência e disciplina. Não importa se esta pregação agrada ou não, se atrai os ouvintes ou se eles recusam ouvi-la. Esta é a contribuição inalienável que a nossa igreja luterana tem, com sua teologia, no meio das formas multicoloridas do mercado eclesiásticos da nossa sociedade de consumo, justamente no campo religioso. A pregação da divindade de Cristo irá, silenciosa como o fermento, produzir uma influência benéfica no mundo, mesmo sem aquele alarido industrializado que o homem de boa vontade lhe tenta imprimir na sua pressa. Esta pregação esperará pela ação do Espírito Santo de Deus, que não se deixa dirigir e governar por estratégias mercadológicas.
As nossas vontades é que precisam ser dirigidas e governadas por Ele. Não é importante que nós, pastores, tenhamos a igreja sob o nosso poder, mas que o poder de Deus governe a nós. Para isto é imprescindível contarmos com o fato de que Deus é. O físico alemão Carl Friedrich von Weizsäcker certa vez disse: não é tarefa da igreja mudar o mundo, mas se a igreja cumprir a sua tarefa, o mundo mudará. Será que o mundo terá que lembrar a igreja da sua tarefa? Se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? As pedras clamarão quando os discípulos de Jesus se calarem. É diante da história e do tribunal de Cristo que teremos que justificar uma vez cada palavra que pronunciamos e o julgamento indevido que fizemos sobre os outros. A riqueza da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é o seu quadro de obreiros com formação esmerada. A boa formação ajuda o obreiro a não confiar na sua própria sabedoria. Meu desejo e minha oração é de que o ministério pastoral, para cuja formação a Faculdade de Teologia, durante os seus quase 60 anos de existência, contribuiu de forma tão valiosa, possa ser vivido e exercido, centrado na expectativa do retorno de Cristo, nosso Deus e Salvador.